Vamos aprender agora a elaborar questões de um modelo instituído pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o famoso ENAD, que é o parâmetro comumente utilizado pelas instituições de ensino e produtores de conteúdo. E ao final dessa unidade você terá que realizar uma atividade vinculada a essa atribuição. Mas não se preocupe, daremos todas as instruções para a realização desse processo. É importante que as questões sejam objetivas, precisas, impessoais, com uma ordem gramatical correta, se utilizando de uma linguagem formal, mais simples. Evite palavras rebuscadas, antigas ou estrangeirismos em excesso. Para a construção das questões, o professor executor precisa estar ciente de que cada questão precisa estar alinhada ao plano de ensino, ao livro base ou ao plano de aula. Todas as questões precisam ser compostas de 5 alternativas, sendo apenas uma a correta. Evite alternativas do tipo todas as alternativas acima, todas as alternativas abaixo, ou qualquer outro texto que cite alternativas da questão, porque em sistemas randômicos as alternativas elas podem mudar de posição e aí o erro da questão pode acontecer. Também evite escolha a opção correta, né? Sendo necessário sempre fazer uma relação entre a contextualização e o conteúdo de estudo. A mesma atenção é válida para não construir opções do tipo nenhuma das anteriores. As questões construídas precisam contemplar todo o conteúdo abordado na disciplina. Isso faz com que o aluno tenha um entendimento completo da disciplina. Há instituições de ensino que categorizam as questões em níveis de complexidade, de fácil, médio e difícil. Essa categorização ajuda a explorar o conteúdo em diferentes níveis. Geralmente é solicitado que o professor insira o gabarito com um comentário ou uma justificativa. Há instituições que inclusive solicitam a localização da questão no conteúdo. As questões elas devem levar o aluno à reflexão, isso é muito importante, e não apenas a só recordar uma informação. Utilize sempre a palavra opção ao invés de alternativa quando for elaborar a questão. Uma boa dica para a elaboração de uma boa questão é você cultivar o hábito de responder a cada questão como se não tivesse construído. Essa simples prática possibilita a identificação de falhas de digitação, de erro de gabarito, de cálculos imprecisos, dentre tantas pequenas falhas que, como humanos, podemos cometer. As questões estilo ENAD, elas seguem uma estrutura básica que se divide entre contextualização, enunciado e alternativas. A conexão entre essas partes é determinada pela coesão e coerência, para propor uma articulação sequencial lógica do pensamento. Agora nós vamos falar de cada etapa que constitui essas questões. Vejamos. A primeira delas é a situação problema, também conhecido como texto base ou contextualização. Essa parte constitui a utilização de textos, figuras, tabelas, gráficos, fluxogramas e mapas, desde que sejam referenciados de acordo com a BNT. Evite utilizar trechos de livros didáticos como fonte e tenha como parâmetro uma contextualização de no mínimo 5 linhas. Lembre-se que a fonte deve ser fidedigna, ou seja, recuperável por uma pesquisa na internet ou em material impresso de ampla divulgação. Na elaboração dessa contextualização, 2 dicas são bem importantes. Dê preferência a situações problema que exijam uma reflexão e tomada de decisão do aluno. E também evite cobrar informações simplesmente decoradas, como fórmulas, datas, termos, nomes, enfim, detalhes que não avaliam a habilidade, mas privilegiam a memorização do aluno. Em relação ao enunciado, ele é traduzido como uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo estudante, que pode ser uma pergunta, uma frase, a ser completada ou respondida pelas alternativas. Mas atenção! Não apresente informações adicionais ou complementares ao texto base. Aqui você deve só dar a instrução para o aluno ter a orientação correta. E o terceiro item, que são as alternativas, são as respostas propriamente ditas, que devem conter uma resposta correta e 4 erradas.
E aí vamos às dicas importantes nesse item. As alternativas, elas não devem ser longas, repetitivas, nem empregar elementos que levem à resposta correta por simples exclusão. Não se deve tornar uma alternativa falsa pela utilização exclusiva do não. Evitem fazer isso. Um alerta importante a ser dado nessa construção. Na situação problema, o enunciado e as opções devem ser coerentes, articulados e homogêneos. Evite elaborar questões que estimulem a simples memorização. Isso só faz continuar a educação bancária. Também evite questões com um viés político, cultural, preconceituoso e discriminatório. E nunca evite colocar situações ou pistas que facilitem a resposta. Não se pode utilizar a mesma redação do enunciado na resposta, obviamente. Sabemos que algumas expressões darão imprecisão à questão. Assim, evite utilizar expressões como sempre, nunca, talvez, ninguém, algum, às vezes, geralmente, raramente, jamais. Enfim, termos que darão imprecisão. Até a próxima aula.